Jornalista esquerdista tenta lacrar em Nicolas Ferreira e acaba com sua carreira. Ana Luísa era uma jornalista destemida. Com 32 anos e uma carreira consolidada no jornalismo investigativo, ela sempre sonhou com uma grande entrevista que a colocasse nos holofotes. Quando surgiu a oportunidade de entrevistar Nicolas Ferreira, um dos políticos mais polêmicos do país, ela soube que essa era sua chance de lacrar e expô-lo ao vivo. Nicolas Ferreira era um político jovem, carismático e com uma base de apoio fervorosa. Nos últimos meses, ele havia se tornado uma figura polêmica nas redes sociais. Seus discursos e postagens muitas vezes causavam divisões, mas também atraíam multidões que o viam como um novo salvador da política brasileira. Ao mesmo tempo, os críticos o acusavam de manipular as massas com falácias e promessas vazias. Ana Luísa, que já vinha cobrindo política há anos, sabia que esse seria o momento de brilhar. Ela viu uma oportunidade única de fazer um confronto direto com ele, de expor suas falácias ao vivo e ganhar a audiência que sempre desejou. Ela sabia o que estava fazendo. Tinha provas, vídeos e declarações que podiam destruir a imagem de Nicolas Ferreira. Nos dias que antecederam a entrevista, Ana dedicou-se completamente. Ficava acordada até tarde, vasculhando cada entrevista, cada postagem em suas redes sociais, cada frase mal colocada. Ela queria encontrar algo que pudesse desestabilizá-lo, algo que o fizesse perder a compostura diante de milhões de telespectadores. A pressão para a jornalista era grande, mas ela estava determinada. O programa estava prestes a começar. Ana Luísa se encontrava nos bastidores, nervosa, mas animada. Ela vestia um vestido preto simples, mas elegante, e seus cabelos estavam presos em um coque sofisticado. Sua postura era impecável, mas dentro de si, o turbilhão de pensamentos não parava. Ela estava prestes a fazer história. O apresentador do programa, Carlos Mendes, anunciou sua entrada. Senhoras e senhores, temos hoje uma entrevista exclusiva com Nicolas Ferreira, o deputado que tem dividido o país com suas posturas polêmicas. E quem fará as perguntas será a renomada jornalista Ana Luísa. Preparem-se, pois essa noite promete. Ana subiu ao palco sob os aplausos da plateia. O cenário estava impecavelmente preparado. O palco iluminado, com uma mesa de vidro entre ela e Nicolas. As câmeras estavam prontas para capturar o confronto que todos sabiam seria intenso. Nicolas entrou no palco com seu típico sorriso confiante. Ele estava vestido com um terno escuro, cabelos bem penteados, o olhar determinado. Ele acenou para a plateia e a multidão aplaudiu com entusiasmo. Ana Luísa observou-o atentamente enquanto ele se sentava e sentiu o coração bater mais rápido. Não era apenas uma entrevista, era uma batalha. E ela estava pronta para vencer. O apresentador Carlos Mendes começou a introdução. Vamos, direto ao ponto. Nicolas, você tem sido uma das figuras mais comentadas da política brasileira nos últimos tempos. Sua ascensão foi meteórica, mas também suas polêmicas. Ana Luísa, você tem a palavra. Ana Luísa olhou diretamente para Nicolas e, sem perder tempo, começou. Senhor Ferreira, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer por estar aqui. Sabemos que seus seguidores são apaixonados por sua imagem e discurso, mas, diante de algumas de suas postagens mais recentes, o que me pergunto é: você realmente acredita nas coisas que diz ou está apenas tentando manipular as massas? Nicolas sorriu, sua expressão imperturbável, como se estivesse esperando aquela pergunta. Ele a encarou por um momento antes de responder. Bom, Ana, essa é uma ótima pergunta. Acredito que a verdadeira manipulação ocorre quando os velhos padrões de política tentam calar a voz do povo. O que eu faço é dar uma voz a quem nunca teve. Isso incomoda os poderosos, mas é a minha missão, representar os cidadãos que foram esquecidos pelo sistema. Ana não se deu por satisfeita com a resposta. Sabia que ele estava apenas usando a retórica de sempre, sem responder de fato. Ela se inclinou para a frente, um sorriso ligeiramente sarcástico no rosto, e fez a segunda pergunta. Mas, Nicolas, seus seguidores são, em grande parte, compostos por jovens impressionáveis,
Pessoas que buscam uma solução fácil para problemas complexos. Você não se sente responsável por incentivar discursos de ódio, como vimos nas últimas semanas, quando você fez declarações questionáveis sobre a comunidade LGBTQ+. O rosto de Nicholas ficou sério por um instante, mas ele logo recobrou a compostura e respondeu, sua voz firme e convincente. Eu sou contra qualquer tipo de discriminação, Ana. O que digo é que precisamos de um debate saudável. Não podemos deixar que a política do politicamente correto engesse a sociedade. Eu me importo com as pessoas, mas acredito que devemos discutir as questões de forma aberta e honesta, sem medo de ofender. A verdadeira liberdade está nisso. Ana Luísa se sentiu frustrada. As respostas de Nicholas pareciam sempre fugir das questões mais profundas. Ela já havia passado horas analisando cada um de seus discursos, buscando falhas, erros, contradições. E agora, diante dele, nada parecia pegá-lo de surpresa. Ele estava preparado para tudo. Como ela poderia derrubá-lo? Foi quando Ana decidiu dar um passo mais ousado. Ela tinha algo preparado, uma carta na manga. Uma gravação de uma reunião privada em que Nicholas, em uma conversa, off the record, expressava uma opinião muito diferente daquela que ele vendia ao público. Ela sabia que aquilo poderia ser o golpe de misericórdia. Ana fez uma pausa. Olhou para o público e então falou, sua voz mais grave e imponente. Eu tenho uma gravação, Nicholas. Uma gravação em que você diz coisas muito diferentes do que diz publicamente. A gravação de uma reunião interna, onde você fala abertamente sobre manipulação da opinião pública e como usar as emoções para ganhar votos. O que você tem a dizer sobre isso? O estúdio ficou em silêncio absoluto. A plateia estava tensa, todos esperando a resposta de Nicholas. Nicholas, no entanto, não pareceu surpreso. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e sorriu lentamente. Sua confiança era inabalável. E então, ele falou. Ana, você acha que isso vai me derrubar? Acha que uma gravação vazada vai fazer as pessoas mudarem de ideia sobre mim? Eu sou transparente. Eu digo o que penso e sim, em algumas reuniões internas, eu discuto estratégias políticas. Mas, sabe de uma coisa? Todos os grandes políticos fazem o mesmo. A diferença é que eu sou real. Não sou um marionete da velha. Política. E isso é o que as pessoas mais querem. Ana ficou sem palavras por alguns segundos. Ela sabia que ele estava se saindo bem. As palavras dele eram afiadas, convincentes, e ele parecia estar no controle da situação. O apresentador, Carlos Mendes, percebeu o impasse e tentou intervir, quebrando o silêncio. Bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista. E claro, o tempo é sempre um fator importante em uma conversa tão intensa. Ana, Nicholas, gostaria de agradecer pela participação de ambos. Foi um ótimo debate. Ana Luísa ainda olhava para Nicholas, tentando processar o que acabara de acontecer. Ela havia ido para aquela entrevista com a intenção de derrubá-lo, de expô-lo. Mas, de alguma forma, ele conseguiu reverter a situação e transformá-la em uma propaganda para sua própria imagem. Enquanto as câmeras se desligavam e as luzes se apagavam, Ana se sentou, exausta. Ela sabia que o jogo estava longe de acabar, mas naquela noite uma coisa estava clara. Nicholas Ferreira havia saído vencedor.